Saudações concurseiras, aluno do Alfacom. Bem-vindo a mais um bloco de Administração Financeira e Orçamentária. Nós estamos falando sobre receitas públicas. Já vimos o que são receitas públicas, que são todos os ingressos de recursos nos cofres públicos, não importa a sua origem, não importa se são ingressos temporários ou definitivos. Entrou dinheiro nos cofres públicos, é considerado receita pública, tá? E nós estamos falando sobre a classificação dessas receitas públicas. E uma das classificações mais importantes para a sua prova, aí você precisa prestar bem atenção agora, você tem que entender o que eu vou falar nesse bloco para você, é a classificação quanto às categorias econômicas. E aí guarde esse nome. Categorias econômicas. A Lei 4.320 traz essa classificação. Aliás, a única classificação que está expressa, que está explícita na Lei 4.320 e, de longe, é a classificação que mais cai em provas, tá? Quando a gente fala de classificação quanto às categorias econômicas, nós estamos falando em classificação em receitas de capital ou receitas correntes. Então, guarde isso. Fala de classificação quanto às categorias econômicas, é classificação quanto receitas de capital ou receitas correntes. Vamos falar primeiro das receitas correntes. Toda receita pública orçamentária, importante observar isso, essa classificação não se aplica à receita pública extra-orçamentária, tá? Embora alguns, você vai achar aí alguns doutrinadores que vão até falar de receita extra-orçamentária de capital ou corrente, isso não está na lei. Quando a lei fala de receita de capital ou receita corrente, ela está se referindo à receita orçamentária. Então essa classificação só faz sentido quando você fala de receita orçamentária. E aí toda receita orçamentária ou vai ser uma receita corrente ou uma receita de capital. Vamos falar primeiro das receitas correntes. O que são elas? As receitas correntes, elas se caracterizam por serem relativamente constantes. São receitas que o ente público recebe com frequência. São as receitas que são usadas para manter o ente público. São usadas para fazer frente às chamadas despesas correntes. Depois nós vamos ver que as despesas correntes são aquelas despesas que o ente tem no seu dia a dia, que a entidade pública tem para manter aquela estrutura que está à disposição da população. Então as receitas correntes são aquelas receitas com as quais o ente público pode contar para fazer frente às suas despesas do dia a dia. Elas são constantes. Fazendo uma analogia, pense o seguinte, uma pessoa que trabalha, por exemplo, a pessoa trabalha, tem o seu salário e também tem um imóvel que essa pessoa aluga e obtém a renda do imóvel. Nós podemos dizer que para essa pessoa, tanto as receitas de salário, do salário dela, como a receita do aluguel, são receitas correntes. São receitas relativamente constantes, com as quais ela acaba contando com elas para pagar as contas do dia a dia. São aquelas receitas que são incorporadas ao orçamento do dia a dia. E aí, na verdade, a lei não define, tá? A Lei 4.320 não define o que são receitas correntes. Eu estou dizendo para você entender mais ou menos o que é. Agora, o que a Lei 4.320 faz é dizer quais são os tipos de receitas correntes. A divisão das receitas correntes. Então, você já sabe que as receitas correntes são aquelas receitas, aqueles ingressos com os quais o ente público pode contar para pagar as contas do dia a dia. Por quê? Porque são receitas constantes, que ele recebe com frequência. E aí a Lei 4.320 diz que as receitas correntes são as seguintes. Primeiro, são as receitas, ou falando no singular, é composta pela receita tributária. Receita tributária aqui, a Lei 4.320, está se referindo a 3 tipos de tributos. Quem já estudou direito tributário alguma vez na vida, sabe que a palavra tributos, ela não é sinônimo de imposto. Tributo é um gênero do qual o imposto é espécie. E aí você tem teorias que dividem os tributos em 3 categorias, tem teoria que divide em 4 e tem teoria que divide em 5. Nós podemos dizer que a Lei 4.320, ela adotou uma teoria tetrapartida. O que quer dizer isso? Ela dividiu os tributos em 4 categorias. Aqui não é aula de direito tributário, tá? Mas eu vou dizer para você aqui como que a Lei 4.320 enxergou os tributos. Então você tem os tributos. Para a Lei 4.320, os tributos eles se dividem em 4 categorias
pelo menos. Impostos, taxas, contribuições de melhoria. E ela fala, na verdade, uma quarta categoria, só que ela trata a parte, que são as contribuições especiais. Isso aqui eu estou colocando só para quem já estudou direito tributário alguma vez na vida, né? Para fazer um link. Vai ficar mais fácil de entender essa estrutura. Se você não estudar, não se preocupe, só vai ter que guardar o que eu vou dizer depois para você. Mas quem já estudou direito tributário, lembra ainda que existe uma quinta categoria, né? Que são os empréstimos compulsórios. A Lei 4.320 não trata deles, dando a entender que eles vão ter que ser classificados em algumas dessas outras de acordo com o fato gerador. E essas três primeiras aqui, ó, essas três primeiras categorias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, a Lei 4.320 jogou tudo em receita tributária. Então, quando fala de receita tributária, está falando da receita de impostos, de taxas e de contribuições de melhoria. Professor, isso daqui não é tudo a mesma coisa? Não, por favor, hein? Como a aula não é direito tributário, eu não vou ficar aqui explicando cada uma delas, porque levaria pelo menos um bloco para a gente falar delas, e a nossa aula é de administração financeira e orçamentária, tá? Mas, por enquanto, só saiba que tributo não é sinônimo de imposto. Imposto é um tipo de tributo. E aí, tudo que for receita de impostos, de taxas ou de contribuições de melhoria, entra aqui em receita tributária. De longe, essa receita tributária é a que representa, é mais expressiva, que representa o maior volume de recursos para os entes públicos em geral, para a União, Estados e municípios. Aí nós temos também a chamada receita de contribuições. Veja que tudo isso está dentro de receitas correntes. O que entra aqui nessas receitas de contribuições? As chamadas contribuições especiais, que são outro tipo de tributo. Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, por exemplo. Tá. Além disso, também são consideradas receitas correntes, então vamos lá, devagar para a gente não se perder. Estamos falando de receitas correntes. E aí a Lei 4.320 diz, são receitas correntes todas essas aqui. Primeiro, a receita tributária, que é aquela de impostos, taxas, contribuições de melhoria. Segundo, receita de contribuições, que são aquelas contribuições especiais. Segundo o direito tributário, são tributos cujo resultado da arrecadação tem uma destinação específica e cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Professor, não entendi nada, eu não estudei direito tributário, então não se preocupe com isso. Só guarde contribuições especiais. Se você já estudou direito tributário, você sabe do que eu estou falando. Muito bem. Aí nós temos a terceira categoria de receita corrente, que é a chamada receita patrimonial. E aqui vai se jogar nessa receita patrimonial todas as receitas relacionadas ao ativo, receitas relacionadas ao ativo imobilizado, também chamado, né, o nome antigo, ativo permanente, mesma coisa. Vou até apagar isso aqui, para não poluir demais. Então, todas as receitas que se originarem do ativo imobilizado da entidade vão estar aqui em receita patrimonial. Mas não a da alienação do ativo imobilizado, tá? Mas aquela receita que é fruto do ativo imobilizado. Então, por exemplo, o ente público tem um prédio que ele não está utilizando. Ele pode alugar esse prédio, não pode? Pode. Isso vai ocasionar para o ente público uma receita de aluguel. Essa receita de aluguel é uma receita patrimonial. Por quê? Porque ela é originada de um bem do ativo imobilizado. Um prédio. O que é o ativo imobilizado? Né? São aqueles bens que a entidade possui, que não são consumidos no processo produtivo e que são, de alguma forma, utilizados, pelo menos em princípio, né, se ele está no ativo da empresa, porque ele tem essa utilidade. Eles são utilizados para gerar algum outro ativo. Então, por exemplo, as máquinas que uma fábrica de chapéus tem, as máquinas que fabricam chapéus, fazem parte do ativo imobilizado. Os veículos fazem parte do ativo imobilizado. E por aí vai, né? Veja que aqui nessa parte eu vou estar tratando de alguns conceitos relacionados a outras disciplinas, como direito tributário, como contabilidade.
Obviamente, né? Não dá aqui para eu dar uma aula de contabilidade de direito tributário. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar nessas outras disciplinas esses conceitos daquilo que eu estou trazendo aqui para você, tá? Então, vamos lá. Essa receita patrimonial, então, é aqueles valores que são gerados a partir do ativo imobilizado da empresa. Outro exemplo. Da empresa não, da entidade pública, né? Outro exemplo. A entidade pública possui ações de uma empresa. Essas ações que são negociadas na Bolsa de Valores. E aquilo gera dividendos. Esses dividendos são considerados também uma receita patrimonial. Por quê? Porque advém do ativo mobilizado daquela entidade. Professor, e se a entidade pública vender aquele prédio? Também será considerada uma receita patrimonial? Aí nós vamos ver que não. A venda do ativo imobilizado vai ser, na verdade, uma receita de capital, não receita corrente. Nós estamos falando de receitas correntes, tá? Então, se o ente público vender o prédio, não se trata de uma receita corrente na categoria receita patrimonial, não. Aqui é aquele valor que é gerado pelo bem do ativo imobilizado, mas que não é vendido, que continua no ativo imobilizado. Muito bem. Para maior clareza, eu acrescentei aí para você, que eu achei que isso facilita bastante, tem um anexo aí no seu material, você vai observar, que eu copiei e colei aí, uma espécie de plano de contas que é utilizado na administração pública federal, né, com essas divisões, várias categorias em que essa receita patrimonial, por exemplo, se divide. Mas quer ver? Vamos lá para o nosso anexo, depois a gente volta aqui, ó. Só para você ter uma ideia, ó. Você volta lá no anexo, logo depois do exercício, achou aí? Tá lá, ó, anexo plano de contas do manual da STN. Então, se você olhar, por exemplo, ó, o item 1, essa primeira receita corrente, né? Tá lá no título, lá no cabeçalho, receita corrente, categoria econômica. 1, receita tributária. Aí você tem os 3 tipos que nós vimos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. 2, receitas de contribuições. Contribuições sociais, econômicas e de iluminação pública. Receitas patrimoniais, ou receita patrimonial, que é isso que nós estamos vendo agora. Aí tem aí, ó, vários exemplos. Imobiliárias, que são aquelas decorrentes de aluguéis. Receitas de valores mobiliários, que são aquelas originadas pelos dividendos que ela recebe de ações, por exemplo. Concessões ou permissões, que são valores que a entidade recebe quando um concessionário de serviço público ganha uma licitação para explorar o serviço público. Ele tem que pagar, normalmente ele tem que pagar a outorga. É o valor que ele paga para o ente público para ter o direito de explorar aquela concessão. Isso entra aqui em receita patrimonial. Compensações financeiras, exploração de bens públicos, cessão de direitos e outras. Então deu para ver que tudo isso decorre da exploração de bens do ativo imobilizado da entidade, ok? Bom, aí nós temos outras 3 receitas que são parecidas, que estão relacionadas à produção de alguma coisa, só que vão se classificar em uma ou outra categoria dependendo do tipo de coisa que está sendo produzido. Então nós temos a receita agropecuária, a receita industrial e a receita de serviços. Receita agropecuária é quando o ente público obtém uma receita pela exploração de alguma atividade agropecuária. Então, atividade agrícola, atividade de venda de gado, por exemplo, entra aqui em receita agropecuária. Já a receita industrial é originada pela comercialização de produtos industriais. E a receita de serviço pela exploração de serviços pelo ente público, tá? Essas 3 aqui são parecidas, mas aí vai depender do tipo de bem ou de serviço que está sendo produzido, que está sendo comercializado. Tudo isso são receitas correntes. Nós também temos na categoria de receitas correntes as transferências correntes. Professor, o que são transferências correntes? Vamos lá. Transferências correntes são valores repassados de um ente público para o outro, por isso se chamam transferências, elas são transferidas. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Da União para o Estado X. A União transfere um valor para esse Estado X. Isso aqui é uma transferência. A União, quando ela transfere esse valor para o Estado X, ela vai dizer para que ela está transferindo. Ela vai dizer se é para o Estado X aplicar em uma despesa de capital ou uma despesa corrente. Isso aqui vai ficar completamente claro para você
quando a gente estudar também despesas correntes e despesas de capital, tá? Porque assim como as receitas correntes, assim como as receitas, as despesas também se dividem em despesas correntes e despesas de capital. Mas vamos lá. Então a União repassa um valor para o Estado X. Quando a União repassa esse valor, isso é uma transferência. E a União diz para o Estado X que é para o Estado X construir uma ponte, por exemplo, com esse valor que a União repassou. Nós vamos ver que construção de alguma coisa é uma despesa de capital. Então a União repassa um valor para o Estado aplicar em uma despesa de capital. Isso é uma transferência de capital. E o que é uma transferência corrente? É o contrário. É quando a União repassa um valor para o Estado. Isso também pode ser do Estado para a União, do Estado para o município, tanto faz, tá? De um Estado para outro. Quando um ente repassa a um outro ente um determinado valor, para que o ente recebedor aplique em despesas de capital. Então veja, nesse caso aqui nós estamos falando de receita, não é isso? Observe que essa transferência, ela sai, o dinheiro sai de um ente e vai para o outro, claro, por isso que é uma transferência. No ente de onde o dinheiro sai, isso aqui é uma despesa. No ente onde o dinheiro está entrando, isso aqui é uma receita. Então nesse exemplo aqui, está havendo uma transferência, para a União uma despesa, para o Estado X é uma receita. Nós estamos falando aqui de receitas, não é isso? Então nós estamos olhando sob a ótica nesse exemplo que eu estou dando, sob a ótica desse Estado, que ele está recebendo uma transferência para aplicar em uma despesa corrente. Por isso é chamada de transferência corrente. Então podemos colocar assim, está aí no seu material, então eu vou colocar aqui. As transferências correntes são valores, é o dinheiro recebido para aplicação ou para gastos em despesas correntes. Depois nós vamos ver o que são despesas correntes. Mas por enquanto guarde isso. Despesa corrente é aquilo usado para manutenção de um bem público ou de um serviço público, tá? Então quando o ente público aqui, esse Estado, no exemplo que eu dei, recebe esse valor de transferência e o ente que está transferindo diz que é para aplicar uma despesa corrente, ele vai contabilizar isso como uma receita corrente na modalidade de transferência corrente. Então, e aí, né, o manual aí da STN, ele traz no seu plano de contas uma conta outras despesas correntes, porque ele deixa claro que pode ser que nem sempre você consiga enquadrar nessas, então você joga em outras. Por exemplo, receitas de multas, de juros de mora, de indenizações. O que você não conseguir classificar nessas, joga em outras despesas correntes. Ok? Então nós vimos o que são despesas correntes, vimos quais são as categorias em que essas despesas correntes, não vou usar o termo categoria para não confundir receita e capital, né? Corrente e capital. Quais são os tipos em que a receita corrente se divide. Receita corrente ou vai ser tributária, de contribuições, ou patrimonial, agropecuária, ou industrial, ou de serviço, ou transferências correntes, ou outras... aliás, coloquei despesas. Opa! Eu sei que você está atento, você percebeu. Ouvi você falando aí. Outras receitas correntes, tá certo? Obrigado, hein? Ouvi você falando do outro lado. Outras receitas correntes, tá certo? Que nós vamos ver que as despesas também podem ser correntes ou de capital. Às vezes a gente troca o nome. Mas aqui nós estamos falando, obviamente, de receita, tá certo? E aí, essas são as receitas correntes. Além das receitas correntes, nós temos as receitas de capital. O que são as receitas de capital? Lembra? As receitas correntes são aqueles valores que o ente recebia de forma constante e que ele podia contar com aquilo para as despesas do dia a dia. Podia contar com aquilo para as despesas correntes, né? Agora nós vamos ver as receitas de capital. As receitas de capital, ao contrário. Elas são receitas mais ou menos esporádicas, elas não são tão constantes como as receitas correntes, e aí elas não podem ser usadas para fazer frente a despesas correntes. Despesas correntes nós vamos ver já quando formos falar de despesas, mas são aquelas despesas do dia a dia, aquelas despesas para manutenção de algo que já existe. Então, quando o ente público recebe uma receita de capital, ele não pode usá-lo para fazer frente a despesas correntes.
Isso vai ficar claro quando a gente vê os tipos de receitas de capital. Aí você vai ver que realmente ele não pode usar essas receitas para pagar as despesas do dia a dia. Mas já vou fazer uma comparação. Lembra que eu falei, comparando com uma pessoa, né? Uma pessoa que recebe o salário e tem um imóvel que essa pessoa aluga e recebe a receita de aluguel, são receitas que ela pode contar para as despesas do dia a dia. Porque, em princípio, ela vai ter sempre essas despesas. Ah, mas ela pode ficar desempregada. Ah, mas ela pode não ter mais um inquilino durante um tempo no imóvel. Claro, isso pode ocorrer, né? E aí ela tem que ter uma provisão guardada. Mas, de qualquer forma, são receitas do dia a dia. Então, ela pode usar isso também para despesas do dia a dia. Então, aquele seria exemplo de receitas correntes dessa pessoa física. Agora, existem algumas receitas que essa pessoa física obtém que ela não pode contar com elas para pagar as despesas do dia a dia. Quer ver um exemplo? Receita de empréstimo. A pessoa vai lá no banco e faz um empréstimo. E aí ela tem aquela receita daquele empréstimo que ela vai ter que devolver. Tá certo, né? Mas é uma receita naquele momento. Não convém que ela fique usando o dinheiro de empréstimo para pagar a conta do dia a dia. Não é? Por quê? As minhas contas de todo mês, para que eu tenha uma boa saúde financeira, eu tenho que procurar pagá-las com as minhas receitas de todo mês. Porque se eu começo a gastar mais do que eu ganho, o que acontece? Eu vou ter que todo mês ir lá no banco e pegar mais empréstimo. Chega uma hora que eu não tenho mais como pagar. Então, essas receitas de capital, que são as receitas esporádicas, o ente público não pode usá-las para pagar as despesas do dia a dia. A ideia é essa. Se ele recebe uma receita de capital, ele tem que usar uma despesa de capital. Isso é tão importante que é conhecido como regra de ouro da administração financeira e orçamentária, tá? Isso está, de uma certa forma, na Constituição Federal, mas está de forma expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é chamada regra de ouro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Receita de capital só pode ser usado para despesa de capital. Receita de capital, que é uma receita esporádica, não pode ser usada para despesas correntes, para despesas do dia a dia. Muito bem. E como se dividem as receitas de capital? Segundo a Lei 4.320, as receitas de capital se dividem nas seguintes categorias. Operações de crédito. O que são operações de crédito? Empréstimos. E aqui pode ser empréstimos feitos dentro do Brasil, pode ser empréstimos feitos com entidades estrangeiras, não importa, tá? Então, fez uma operação de crédito, aquele valor do empréstimo entra na conta do ente público, isso é uma receita de capital. Outro exemplo, alienação de bens, outra categoria, né, de receita de capital. Alienação de bens. O que é alienação? É a venda. Então lembra que eu comentei com você? O município tem um prédio, ele aluga aquele prédio para receber um aluguel. Se ele está recebendo um aluguel, aquele aluguel é uma receita corrente, uma receita patrimonial. Agora, se ele vende o prédio, aí é alienação. Aí não é uma receita corrente, é uma receita de capital, porque é uma receita esporádica. Não é? Não dá para o município, por que é uma receita de capital? Porque pensa comigo, não dá para o município ficar dependendo da venda de prédios públicos para pagar as despesas correntes. Não dá para ele ficar dependendo da venda de prédios públicos para pagar as despesas do dia a dia, para pagar pessoal, por exemplo. Porque senão chega uma hora que ele vendeu todos os prédios e aí não vai conseguir pagar ainda os servidores. Então, a alienação de bens é considerada uma receita de capital. A receita decorrente, né, da alienação de bens é considerada uma receita de capital. Outro exemplo de receita de capital, amortização de empréstimos concedidos. Então aqui, por exemplo, a União emprestou dinheiro. A União emprestou dinheiro para o município. Aqui ela não transferiu, não é uma transferência, ela emprestou, tá? Então o município vai ter que devolver. A União repassou, emprestou dinheiro para o município e esse município devolve. Depois do prazo de carência, esse município todo mês ou todo ano paga uma parcela para devolver para a União aquele valor. Isso é uma amortização de empréstimo concedido para a União, porque é o empréstimo que ela concedeu. Claro, quando a União concedeu, o empréstimo foi uma despesa para a União, porque saiu o dinheiro da União. Mas todo mês esse município vai pagar o valor do empréstimo, as parcelas do empréstimo para a União. Então, essa parcela que está entrando todo mês é uma amortização de empréstimo concedido.
E aí, a Lei 4.320 diz que também será uma receita de capital. Outra categoria de receita de capital são as transferências de capital. Lembra das transferências correntes? É muito parecido. A única diferença é onde o dinheiro está sendo utilizado. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu não vou colocar a União aqui, vou colocar o Estado. Aqui o Estado transfere o dinheiro para o município. Ok? O Estado está transferindo, você tem uma transferência. Aí o Estado diz para o município que é para o município aplicar uma despesa de capital. Então, esse dinheiro está vindo para o município aplicar numa despesa de capital. Por exemplo, investir na construção de uma estação de tratamento de esgoto. Isso é exemplo de despesa de capital. Repassou o dinheiro para o município para aplicar numa despesa de capital. Esse dinheiro que o Estado está transferindo para o município é uma transferência de capital. Se o município estivesse usando uma despesa corrente, seria uma transferência corrente. Mas como ele está transferindo para o município gastar numa despesa de capital, também será uma transferência de capital. Para o Estado é uma despesa, veja bem, porque o Estado está emprestando dinheiro, né? Está saindo dinheiro dos cofres públicos. Então, para o Estado é uma despesa, mas para o município é uma receita, o dinheiro está entrando. Isso aqui não se trata de um empréstimo, tá? Então esse município não terá que devolver esse valor ao Estado. Então ele está recebendo esse valor para aplicar numa despesa de capital. Então quando entra esse valor, vai entrar como uma receita de capital para o município. É isso. Então transferência de capital, simples assim. São valores recebidos pelo ente público para aplicação em despesas de capital. Ponto. E também o superávit do orçamento corrente é considerado uma receita de capital. O que é o superávit do orçamento corrente? É a diferença positiva entre receitas correntes e despesas correntes. Isso aqui só vai ficar plenamente claro para você quando nós também falarmos de despesa, mas já vai guardar os termos. Então tem lá receita corrente, esse aqui é o total de receitas correntes. E do outro lado você tem o total de despesas correntes. Nesse caso aqui, as receitas correntes são maiores do que as despesas correntes. Essa diferença é o que se chama de superávit do orçamento corrente. E essa diferença é considerada uma receita de capital. Por quê? Lembra que receita de capital não pode ser usada em despesas correntes. A ideia é forçar o ente público a não utilizar isso aqui em despesa corrente, mas sim uma despesa de capital, sim um investimento. Então, se está sobrando receita corrente em relação a despesas correntes, é ótimo que isso aconteça. Então, pega esse valor e invista, tá certo? Mais ou menos aquela ideia. Eu estou ganhando mais do que eu gasto. Legal. Você tem duas opções, né? Você pode aumentar os seus gastos. Pode até ser justificado sobre vários aspectos, mas vamos pensar sobre o aspecto meramente financeiro, né? Você pode aumentar os seus gastos ou você pode investir esse dinheiro. Qual que é o melhor? Sobre o aspecto financeiro. Investir o dinheiro. Então a ideia aqui é a mesma. Se está sobrando receita corrente em relação à despesa corrente, esse superávit do orçamento corrente, ele vai ser considerado uma despesa de capital, deve ser uma receita de capital, só pode ser utilizado para fazer frente à despesa de capital. A ideia é essa, ok? Vamos fazer então um exercício de fixação? Está com você aí no seu material, e aí eu quero fazer junto aí com você. Tá lá. Questão fácil. Diz o seguinte: com relação à classificação da receita orçamentária por categoria econômica, a venda de 2 imóveis por determinado ente da federação é uma receita A, financeira, B, de capital, C, corrente, D, patrimonial, ou a alternativa é imobiliária. E aí? O ente público vendeu, né? Fala que é o município, não é isso? Um determinado ente da federação. O ente vendeu 2 prédios públicos. Esse valor que ele recebeu vai ser que tipo de receita? Muito bem, a alternativa B de bola será uma receita de capital. Veja, a alienação de bens, lembra disso? A receita decorrente da alienação de bens é uma receita de capital. Se o ente público tivesse alugado, professor, esses 2 imóveis e recebesse o valor do aluguel,
Aí esse valor do aluguel seria uma receita corrente, na modalidade de receita patrimonial, tá certo? Mas como diz que ele vendeu, então é uma receita de capital. Vamos ficando por aqui e até a próxima.
foi. Uau, eu achei um celular no banheiro. Eu achei uma coisa no banheiro. Tá gravando? Ela parou já a gravação?